Você já sentiu que tem uma Ferrari guardada aí dentro de você, mas você nunca teve uma oportunidade, aí uma estrada para acelerar. Muitas mulheres chegam aos 40 anos se sentindo incapazes, mas muitas vezes elas não tiveram oportunidade. Hoje eu quero falar com você que se sente aí para trás, quem nunca, né, se sentiu inferior, para trás de outras mulheres em comparação a outras mulheres, mas eu quero te dizer que a sua inteligência não tem data de validade. Então, fica comigo que eu quero te mostrar até o final do vídeo que esse seu sentimento aí de atraso, de que ficou para trás, pode ser seu maior diferencial daqui para frente, daqui em diante. Muitas mulheres aí na casa dos 40, que eu tenho certeza que você conhece, não tiveram oportunidades de estudar, de construir uma carreira numa idade oportuna, né? Naquela idade que seria ideal. E o tempo foi passando, elas construíram família, tiveram filhos, e esse tempo foi passando, e ela achando que o tempo passou, que se a oportunidade não surgiu no tempo certo, agora ela talvez não conseguiria, mas lá no fundo, ela reconhece que se ela tivesse uma oportunidade, ela iria fazer diferente. Ai, se eu tivesse... Quantas vezes a gente viu, né, na vida de uma pessoa: poxa, fulano tem a faca e o queijo na mão. Se fosse eu faria diferente. Quem nunca já não falou isso, já não sentiu isso? E nesse contexto, claro que vem também a autossabotagem, que nós já falamos essa semana. Inclusive, se você não assistiu os outros vídeos, eu convido a você, eu vou deixar aqui embaixo os outros vídeos para que você possa assistir, que a gente tem falado muito sobre isso, sobre esse tempo, né? Essa autossabotagem nossa, essa cobrança que a gente tem. Ah, mas já passou muito tempo, eu acho que eu não vou aprender mais. Ah, se eu tivesse aquela oportunidade em outro tempo, agora não vai ser a mesma coisa. Mas eu quero te falar que você não está sozinha. Muitas mulheres têm esse pensamento de que o tempo já passou, que a sua inteligência não é mais a mesma. Claro, gente, que eu também sou uma mulher de 40 e eu sei, não é a minha inteligência, mas eu vejo essa diferença de quando eu era jovem mesmo, assim, mais jovem. Jovem não, que eu sou jovem. Mas quando você não tem preocupação nenhuma, a sua mente parece que está mais disponível, está livre, né? Mas a nossa inteligência, a nossa capacidade está aqui com a gente. A gente é capaz, sim, ainda de fazer muito mais, porque o nosso maior trunfo é esse tempo que esse jovem de 20 anos, de 19 anos, não tem. A gente tem um olhar sobre o mundo, um olhar, né, para a vida muito mais, assim, atento. A gente é muito mais atento aos sinais, a gente é muito mais consegue ressignificar as coisas. Hoje eu vejo coisas que se fossem lá atrás, eu estava chorando, eu só via por um ângulo, por uma perspectiva, e hoje eu vejo que a minha visão, né, a minha mente vai muito mais além, eu consigo ver o lado bom das coisas ruins, e isso é um trunfo, isso é uma sabedoria que ninguém tira da gente. Às vezes a gente não tem aquele conhecimento, como eu posso dizer, o conhecimento mesmo do escolar, né, de matérias. Às vezes a gente, quanto tempo eu vi isso? Nem lembro mais fazer, nem lembro mais resolver esse problema, nem lembro mais dessa matéria, mas a gente tem uma sagacidade que com 20 anos a gente não tinha. E isso eu vejo sim como um trunfo
triunfo, como eu vejo como uma sabedoria também. Isso é sabedoria, vivência é sabedoria, experiência é sabedoria. E essa sabedoria, essa vivência é que eu acredito que o mercado e a vida mais precisa. É uma resiliência que só a gente tem, é uma visão ampla, é saber ressignificar as coisas que só vivendo a gente acumula. Não adianta, claro, que tem vidas e vidas, tem jovens aí de 20 anos que já passaram coisas que eu aos 40 não passei, mas eu sei que na sua grande maioria, né, não é isso. Não é isso. São inteligências, são habilidades que só o tempo, só a vivência te traz. Agora, claro que a gente também não pode romantizar que aos 40, aos 45, as oportunidades não batem mais na porta quando a gente tinha 25. A gente vive em uma sociedade etarista, em uma sociedade machista, onde as oportunidades, principalmente para nós mulheres, ainda fica aquém. Mas eu também vejo, vem muito mais oportunidade, clareza de negócios, de fazeres mesmo, de habilidades que antes eu não tinha. Eu sei, eu falo muito sobre isso, que eu acho que eu fui criada para trabalhar sempre para alguém, para fazer um currículo. Eu fui criada, eu fui moldada para fazer um currículo. Tudo que fugisse disso, eu não sabia fazer. Eu não tinha, eu não sei, sabe? E até hoje eu bato com essa dificuldade. Eu vejo uma diferença muito grande, por exemplo, do meu marido. O meu marido, ele sempre teve muito claro na cabeça dele que ele queria empreender. Então, essa veia empreendedora de ideias, de criatividade, pulsam muito mais nele do que em mim. E aos 20 e poucos anos, quando eu o conheci. Mas, hoje, com tudo que eu vivi também com ele, de tudo que eu vivi, né, a minha vida, esse tempo em casa, sem ser CLT, eu me sinto uma pessoa muito mais criativa, muito mais, minha cabeça borbulha muito mais de ideias quando eu tinha 20. E isso é o que eu falo. Só a vivência te traz, só a experiência te traz. E essa oportunidade, né, essa boa oportunidade, muitas das vezes você que tem que criar. Você não tem ninguém para te indicar em lugar nenhum, você às vezes não tem ninguém aí como eu para te dar nada, para fazer nada. Então é você que tem que criar a sua boa oportunidade. Então, como hoje você pode criar essa boa oportunidade, Gisela? Eu continuo querendo trabalhar numa grande empresa, quem sabe aparece uma oportunidade, tá. Mas como você está fazendo essa oportunidade para você? Como eu falei, e isso é extremamente, é o primeiro passo de tudo, como você está se organizando para isso. Isso eu falo aqui, mas eu falo também de mim, como a Gisela se organiza para ela atingir os objetivos dela. E você? A outra pessoa, Gisela, eu acho que para mim não dá mais, eu já tenho meus 45 anos, meus 46 anos, não dá mais para mim. Dá sim, se organiza, traça um objetivo, às vezes o seu objetivo é igual ao meu, a médio, a longo prazo, você vai ter que ter uma paciência maior, como eu também, porque a gente não tem mais aquela vida total livre para correr atrás dos nossos objetivos. Mas o que aí você pode fazer hoje? Há 15 dias atrás eu fui ao médico, precisei ir ao dermatologista e nós estávamos conversando sobre maternidade, sobre trabalho, e aí a gente, né, quando eu entro num assunto desse, me dá corda, né? E a médica, ela estava falando para mim que quando ela entrou na faculdade de medicina,
Ela tinha uma grande amiga que já tinha 50 anos. Ela começou a fazer o pré-vestibular com 47 anos. Ela ficou 47, 48, 49, 3 anos no pré-vestibular e aos 50 anos ela entrou na faculdade de medicina. Ela esperou os filhos dela crescerem, tomar uma independência e ela realizou o grande sonho dela de entrar numa faculdade de medicina. E sabe o que ela falou para mim? Eu tenho 26 anos de formada, ela se especializou em obstetrícia, ela só não faz mais parto, porque ela já tem quase 80 anos, mas até hoje ela atende em consultório. Olha que maravilha! Ou seja, ela entrou na faculdade com 50 anos, aos 56 ela se formou, e dos 56 aos quase 80 anos da vida dela, ela está desfrutando do sonho dela. Às vezes parece que nunca vai acontecer. Quando a gente vai pensar que aos 50 anos, né? Quando a gente tem lá 18, que a nossa mente, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser aquilo outro, mas mal a gente sabe que a vida nos reserva surpresa, que só aos 50 anos ela conseguiu realizar o grande sonho dela. Então, nunca é tarde. Nunca é tarde. Enquanto Deus estiver te dando inteligência, sabedoria, os seus olhos ainda brilham por aquilo que você tem desejo de fazer, então se organize, faça o possível, acorde de madrugada. É difícil? É muito difícil, não é fácil, parece que é muito fácil eu falando aqui, mas não é. Mas vamos tentar, às vezes eu penso isso, Gisela, como será depois desse muro? Vamos imaginar que esse sacrifício todo vai valer a pena quando a gente atravessar o muro? Então comece aí anotando o que você faz de melhor, quais são as suas habilidades, suas inteligências. Comece se organizando com bem pouco no seu dia a dia. Pegue uma folha de papel, anote o seu dia, o que você aguenta fazer, o que você aguenta entregar, o que você um dia eu já fiz unha. Então comece a fazer unha, tire um dinheirinho para você, invista no seu estudo, invista ou em uma outra profissão que você quer ter. Comece pequeno, mas comece, não deixe a sua inteligência, o seu desejo ser sufocado por nada. E se você se reconheceu nesse vídeo, você já se viu aí duvidando da sua inteligência, das suas habilidades, deixa aqui nos comentários. Vamos formar uma comunidade de mulheres que não desistem. Se você tem alguém aí do seu lado que você sabe que tem uma alta capacidade, que é inteligente, é criativa, mas as circunstâncias têm sufocado a inteligência dessa mulher, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que irá ajudar. E se você chegou até aqui, não deixe de assistir outros vídeos no canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou deixar nos cards passando também. Um beijo no seu coração e fique com Deus.